Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ e estamos juntos para mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, quero pedir a você, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, que você comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Basta você ir na aba Comunidade, clicar no link, e depois eu te adiciono aqui no grupo. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram e no Threads, no Radar Vascaíno, também no X, @radar_Vascaíno, e também no Blue Sky, no Radar Vascaíno.bsky.social. Bom, ontem, né, tivemos aí algumas notícias do Vasco da Gama. Tivemos a apresentação do técnico Fábio Carille, também tivemos a apresentação dos jogadores, o goleiro, né, que chegou agora, e também do Tchê, que foi apresentado oficialmente ao Vasco da Gama. O nome do goleiro, daqui a pouquinho eu vou lembrar o nome dele aqui e passo para você. E também tivemos a confirmação da contratação do zagueiro, enfim, o Vasco da Gama contratou um zagueiro, que é o Maurício Lemos, que está chegando hoje, né? A gente não sabe se ele chega na parte da manhã ou na parte da tarde, mas o certo é que o Vasco conseguiu um empréstimo com o Atlético Mineiro e o jogador chega aí para jogar no Vasco da Gama já no início do ano, com empréstimo até o final do ano. O Vasco não vai pagar nada pelo empréstimo, mas em compensação vai arcar com os salários do jogador até o final do ano. A gente não sabe se foi uma boa contratação ou não. Muita gente questiona isso. Se o zagueiro fosse bom, o Atlético Mineiro não liberaria o jogador. Mas tem coisas que às vezes acontecem, né? Você libera um jogador e o jogador indo para um outro ar, ele, né, melhora um pouco o seu desempenho. É um jogador que o Vasco já vinha tentando contratar há algum tempo, mas agora conseguiu a contratação mesmo, né, no passado, tendo a negativa dele de vir para o Vasco. Portanto, vamos ver o que vai acontecer. E o Vasco, por manda aí, ele se junta ao Lucas Freitas, ao Lucas Oliveira, né? E mais aí o goleiro, que é o... Deixa eu dar uma olhada aqui no nome do goleiro, rapaz, que me deu um branco geral, né? É um branco geral. Eu vou dar uma olhada aqui no nome do goleiro para a gente poder colocar aqui para você. Pronto, tá aí. O goleiro é o Daniel Fusato, né? Que está chegando agora aí para o Vasco da Gama. Ele que vem também aí para ser o reserva do Léo Jardim e que também tem contrato até parece que o final do ano com o Vasco da Gama. Vamos então, né? Ver aí o time já começando aí a ter uma forma, uma cara. Vamos ver o que o Carille vai fazer com esse time assim que ele realmente assumir o time do Vasco, já que no início do campeonato estadual, o Vasco não vai jogar com seus principais jogadores, vai ter um time mesclado. E lembrando que a gente estreia contra o nosso algoz, né, rapaz? É o time do Nova Iguaçu que venceu a gente no último jogo, desclassificando a gente da final do campeonato estadual. E o treinador Fábio Carille foi apresentado ontem lá no Vasco da Gama e deu algumas declarações com relação a contratações. Segundo Carille, ele descartou o Balbuena do Vasco e revelou posições prioritárias para o clube no mercado. Isso aí ele falou na entrevista coletiva de ontem, dizendo que o Balbuena é um jogador com quem conversei, ele tem contrato na Rússia e os russos de cara descartaram essa possibilidade. Nós conquistamos juntos, mas já adianto, não vai acontecer a contratação. Tenho participado com Felipe, Marcelo e Pedrinho para qualificar ainda mais esse grupo. Também, ao ser perguntado sobre outros nomes que despertaram interesse no Vasco, Carille disse que Pedro Henrique e Maurício Lemos estão no radar da defesa. Maurício Lemos, que já foi contratado junto ao Atlético Mineiro. Com relação ao Pedro Henrique, também foi um jogador que ele lançou no Corinthians em 2017 e jogou bastante com o Carille, né? Ele disse que não sabe como está a situação do Pedro, já o Balbuena está descartado
O Pedro ele não sabe como é que está e o Samir ainda não foi falado. Maurício também é um nome que a gente tem falado e estamos aguardando alguma definição com relação ao Maurício Lemos. Já os jogadores que estão voltando de lesão, ele acha que são os grandes reforços do Vasco para essa atual temporada, já que o Paulinho, o Jair, o próprio Adson, que ainda tem aí um probleminha aí na sua contusão, né? A recuperação dele vai demorar mais um tempo, segundo o próprio Carille, são jogadores que poderão sim reforçar o Vasco na atual temporada. Com relação à insatisfação do Verratti, ele disse que treinou muito bem ontem e desconhece qualquer insatisfação do atual atacante do Vasco, que, segundo informações que saíram ontem na Net Vasco, ele recebe 550 mil mensais. E o Vasco prioriza aí 4 jogadores. O zagueiro, que já foi agora o Maurício Lemos, e mais 2, um para o meio-campo, um para o ataque, e o outro também para o ataque, um ponta para jogar, um ponta esquerda, né? Para ser titular, um ponta direita para jogar aí tentando vaga no time, e mais um jogador para o meio-campo para compor esse elenco. Voltando a falar do Maurício Lemos, o Atlético Mineiro aceitou a proposta do Vasco e Maurício Lemos será jogador do Cruz Maltino na temporada 2025. A Itatiaia apurou que o jogador de 29 anos nem se apresentará na cidade do Galo e deve desembarcar nesta quarta-feira, dia 8, no Rio de Janeiro. O Atlético vai liberar Lemos sem custos e o Cruz Maltino arcará com os vencimentos do zagueiro de forma integral. Inicialmente, o acordo é de empréstimo até o fim do ano, quando encerrará o vínculo do defensor com o Galo. Portanto, está aí a confirmação do Atlético Mineiro, que liberou Maurício Lemos para o Vasco da Gama. Segundo o acordo de empréstimo que está aqui, o Vasco prevê compra em caso de metas atingidas. O acerto do Atlético com o Vasco pelo empréstimo de Maurício Lemos prevê uma extensão contratual em definitivo com o Vasco por mais 2 anos. Esse gatilho será ativado, aliás, acionado em caso do jogador bater algumas metas definidas. Portanto, o Maurício Lemos pode virar jogador do Vasco assim que acabar o contrato de empréstimo, desde que, né, ele consiga aí atingir as metas para o ano de 2025. O Lemos já entregou a casa onde ele mora lá em BH e a esposa teve um papel fundamental na escolha pelo Vasco. Segundo a informação que está aqui, que saiu do Lucas Tanaka, né? Que é da onde? Do X, do X, do Analisa Vasco, diz o seguinte: pelo fato dele se mudar para o Rio de Janeiro, a esposa do jogador teve um papel fundamental para a escolha dele pelo Vasco da Gama. Ainda bem, vamos ver se ele vai se dar bem aqui no Vasco, é o que a gente espera. Uma matéria que saiu rapidinho agora aqui é que a Globo pagou ao Vasco 11 milhões pelos jogos do Carioca. A proposta inicial havia sido de 5 milhões. O clube acertou a venda dos direitos de transmissão para a emissora por 11 milhões. A proposta inicial da Globo era de 5 milhões, mas a gestão Pedrinho negociou e chegou a um valor melhor. Ainda bem, né? Pedrinho, que participou várias vezes lá da Globo, era comentarista, talvez a sua influência tenha ajudado o Vasco nessa mudança aí de valores, não é verdade? Bom, o Vasco negocia a renovação de contrato com Rayan, Verratti, Léo Jardim, Puma Rodrigues e Paulinho. São jogadores que o Vasco está pretendendo, né, trazer aí, que fiquem até o final do ano ou estender um pouquinho mais essa renovação de contrato. Com relação a saídas, o Robert Rojas foi anunciado pelo Olímpia. O Vasco fez consulta pelo atacante Vitor Sá, do Krasnodar, mas o clube russo não vai liberar. Mais uma informação que tem aqui: o Vasco voltou, né, a tentar a contratação do Coelho junto ao Atlético Paranaense, que resolveu diminuir aí a pedida. Antes eles estavam pedindo 6 milhões de dólares, agora reduziram para 5 milhões. E uma outra, o Vasco está querendo a contratação por empréstimo do atacante Wanderson do Internacional, mas o Inter só vai liberar se o Vasco pagar 3 milhões pelo jogador. Aí a gente tem que ver o que vai acontecer, já que o orçamento do Vasco está previsto aí de 25 milhões.
E a outra informação é que o Vasco volta a conversar com o atacante uruguaio Brian Rodrigues no América do México. Será que esse aí vem agora? Vamos ter que também aguardar para ver o que vai acontecer, não é verdade? Bem, minha gente, esse era o vídeo que eu queria colocar agora. Lembrando a você que logo mais a gente tem a nossa live a partir das 21 horas no Radar Vascaíno, a nossa live de quarta-feira. Peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!